Então agora iremos para a quarta palestra do dia, que é com o nosso querido Marcelo Cabral, do Ser. E o Marcelo Cabral vai falar sobre os perigos e os cuidados com a mediunidade, com a reunião mediúnica. E dentro dos tópicos estão fascinação, orgulho e humildade, dedicação à reunião mediúnica em detrimento de outras reuniões mais importantes. Acho que tá assim. É bom dia ou boa tarde? Boa tarde. João falou que o desafio de ser o primeiro é para estar abrindo as portas, mas o benefício é que tem as pessoas atrás para estar vindo consertando. E o último? Por isso que eu estou com os dois aqui para estar nos auxiliando. Bom, da nossa parte ficou para a gente estar refletindo sobre os perigos e os cuidados da mediunidade. Kardec nos traz, no Livro dos Médiuns, que entre os escolhos, que entre os perigos, né, que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se e coloque na primeira linha a obsessão. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda traz que da importância do estudo desse tópico, da desmistificação dessa parte, para que a gente possa estar a cada dia trabalhando com a mediunidade, não só na mediunidade, a gente vai ver o porquê, mas para que a gente possa estar sendo mais o desenvolvimento pessoal sem, né, diminuindo os perigos, né, da obsessão. Então, esse encontro aqui é de extrema importância para a gente estar dialogando, falando, estudando sobre a temática. Então, antes da gente entrar na obsessão, a definição, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca: os espíritos, eles influenciam na nossa vida, né, nos nossos pensamentos, nas nossas ações? E os espíritos respondem: certamente, maior do que suponde. Muito frequentemente, são eles que nos dirigem. Então, é uma lei, né? Independente se estamos trabalhando na mediunidade ou não estamos, essa ligação, esse intercâmbio entre o plano espiritual e o material, eles atuam, né, independente ou não, trabalhando na mediunidade. Então, Kardec nos traz o seguinte, que o que seria a definição da obsessão? É o domínio que alguns espíritos logram em adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, é a intenção dos espíritos inferiores em dominar certas pessoas. E aí eu parei para pensar, mas por quê? Por que essa intenção? Porque quando a gente começa a entender o motivo, o objetivo, vai nos auxiliar também a sair deles. Kardec faz a seguinte pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual é o objetivo? Por que fazem isso? E os espíritos respondem: para nos fazer sofrer com eles. Sofrer com eles. Esse com eles é muito importante. Porque esses obsessores, eles estão sofrendo. Porque a gente também já começa a parte dessa desmistificação. Então, peraí, eles também estão sofrendo. E qual o sentimento que devemos desenvolver para com esses que sofrem? Compaixão. No livro
plenitude, Joana de Ângeles nos traz no capítulo... São 2 capítulos super interessantes. Um, ela trata sobre terapias desobsessivas e o outro, autocura. Tanto no processo, né, de entender o sentimento que devemos desenvolver com os obsessores, mas também como desenvolver o sentimento de compaixão. Então, um convite ao estudo, reflexão deste livro. E aí Kardec continua, mas isso vai diminuir o sofrimento daqueles que estão sofrendo? Quer dizer, fazer um outro sofrer vai me fazer melhor? Kardec, os espíritos respondem, não, mas eles fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, a visão por 2 pontos aqui. Quando a gente começa a fazer movimentos de melhorar, de acordar para, né, aperfeiçoamento, vamos estar também despertando, né, ou podemos estar também despertando os sentimentos em vários irmãos que não querem o nosso progresso. Então, esse movimento também pode estar atraindo agora espíritos para estar te segurando. E isso está no livro Libertação, no capítulo 16, que o André Luiz explica, quando nós estamos buscando a nossa libertação, o nosso crescimento. Enquanto nós estamos tranquilinhos, ainda naquela vida ali, bem próximo ao materialismo, não incomoda muito não. Mas no momento que estamos, não. Agora eu quero buscar a minha felicidade. Não a do mundo, mas a felicidade espiritual. E aí sim vão estar despertando alguns irmãos que não gostam ou não se sentem felizes com essa situação. Agora, olhando pelo um outro ponto. Não, tem mais umzinho. E quando a gente fica tão feliz, e aí posta na mídia, share com todo mundo, a intenção é positiva, não é? De estar passando essa felicidade. Olha, estou feliz, quero contribuir com vocês. No mundo de provas e expiações, não tem um risquinho envolvido ali, não? Então, da gente estar assim, mais atento nesses movimentos também. Agora, pelo outro lado. Eu recebo uma informação que uma pessoa que está muito feliz. Aí tira o meu equilíbrio emocional. O que pode estar vendo, então, dentro de mim? Uns falam, mas é inveja branca, é inveja, né? Tem várias cores aí, mas independente da cor, né, dali, da inveja, que a gente venha trabalhar, né, o autoacolhimento, o autoamor, o carinho, para que a gente venha dissolver esse sentimento que possivelmente pode também estar dentro de nós. Então, esse é um trabalho, identificando e trabalhando os sentimentos. Bom, Kardec, para nos auxiliar no entendimento sobre a obsessão, ele classifica a obsessão em 3 partes, né? Que é relacionado também com o constrangimento que causa a pessoa obsediada. A primeira, a obsessão simples. O médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça, de nenhuma forma dissimula as más intenções e o seu propósito de contrariar. Então, trazendo para a nossa reunião mediúnica, o espírito, através do médium, vem e se declara. Você, fulano de tal, na reencarnação passada, aprontou comigo, aprontou com a minha família, e agora eu estou atrás de você. O pensamento dele é que quando ele atingir a destruição do outro, ele vai se sentir feliz. Mas, na realidade,
é mais um débito que depois nós vamos estar tendo que, né, trabalhar. A segunda é a fascinação. Kardec trabalha que essa é muito mais perigosa do que a obsessão simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, você vê a palavra-chave aqui, paralisa o raciocínio. Algumas características da fascinação. O médium fascinado não acredita que esteja sendo, né, enganado. Por quê? A capacidade dele de raciocínio fica bloqueada, fica comprometida. O espírito tem a arte de inspirar a confiança cega. Nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente da confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que se escreve. Pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, justamente pela paralisia ali do processo do raciocínio. Kardec também faz uma comparação da característica, né, do caráter do obsessor na obsessão simples com a da fascinação. Da obsessão simples é um importuno. Agora, já na fascinação é aquele espírito que usa da hipocrisia. Ele vai falar de Deus, ele vai falar da caridade, vai falar de tantos aspectos, mas por trás tem ali um embuste. E a terceira é a subjugação. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre o verdadeiro jugo. Kardec traz uma situação que uma pessoa, né, obsediada na classificação da subjugação, um senhor de certa idade, que mesmo ele não queria estar fazendo essa ação, mas ele era forçado a se ajoelhar e pedir em casamento, né, uma menina. Então você vê ali, ele era forçado, se sentia constrangido por aquela ação, sabia daquilo, mas mesmo assim fazia. E como podemos reconhecer a obsessão? Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Também pegando o link de fazer as reuniões, né, mediúnicas, vamos supor, na casa. Né, vai começando a ter ali um afastamento de todo um grupo. Então não é recomendado fazer essas reuniões mediúnicas dentro do lar. Fazer dentro de um centro espírita, por outros motivos também, a preparação do local, os equipamentos que a espiritualidade utiliza para estar trabalhando ali junto, né, com os encarnados e desencarnados na reunião mediúnica. Ilusão de que, não bastante, a inteligência do médium impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, é importante, na reunião mediúnica, recebeu uma comunicação que possa estar passando para as outras pessoas, passar pelo crivo da razão, para ver se faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, coloca de lado. Faz sentido, nós vamos estar falando um pouquinho, baseado, né, o que estudamos na doutrina espírita, e aí sim o aceitamos. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Kardec traz duas questões aqui, que o médium quer escrever a todo momento, mesmo não tendo pena na época, né, ou um lápis, quer escrever na parede, com o dedo, então vê que não é bem fora do controle.
Tomar mal a crítica da comunicação que recebe. Então, como nós falamos, é importante de estar tendo o feedback das outras pessoas da comunicação que veio. E se o médio se sentir, né, melindrado, isso também para a gente tomar cuidado. É só uma comunicação. O médio foi só passou, ali depois vai ter, né, um estudo, ver se realmente é uma comunicação aproveitável ou não. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sobre nomes respeitáveis, venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Kardec coloca que recebia várias comunicações e que, com o nome, né, de Jesus Cristo, né, de Maria de Nazaré, e via que não tem nenhum alinhamento entre, né, a postura moral do nome com a informação que veio. Confiança do médium nos elogios que dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Então vem o espírito por um médium e fala: esse médium aqui, você é fantástico. Mas como é fácil comunicar por você. Você é... E aí então já começa... Porque pode estar pegando um ponto fraco do médium, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho para frente aqui. Bom, como evitar a obsessão? Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? E os espíritos respondem: sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos e os atraem pelos seus pensamentos. Então, conosco, de fazer uma lista, quais são, né, os meus desejos? Os meus desejos estão alinhados com a lei de amor, justiça e caridade? Se estiver desalinhado dessa lei maior, que a gente venha repensar desse desejo. Porque o desejo vai gerar o pensamento, e aí o pensamento vai estar conectando. Então, a importância da gente ver quais são, né, os nossos desejos. Nós vamos estar trazendo 3 colocações de Kardec, independentes, mas nessa comunicação, né, nessas colocações que Kardec nos traz, nós vamos começar a buscar palavras-chave para nos orientar, né, para trabalhamos em como, então, evitar entrarmos no processo da obsessão. A primeira, o perigo, né, da obsessão está na orgulhosa propensão de certos médios para, muito levianamente, se julgar instrumentos exclusivos de espíritos superiores e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices que são intérpretes. Essa é uma. Depois a gente vai ficar refletindo sobre elas. A segunda. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que não podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com os espíritos deste e o conduzem como fora verdadeira criança. E a terceira, o espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança cega. Então, vamos refletir juntos. O perigo está na orgulhosa propensão. Então, nós vamos buscar qual é o vício egóico, né? O orgulho. Qual é a virtude que ilumina o orgulho, que a gente deve estar buscando, então, desenvolver dentro de nós? A humildade. Então, no trabalho mediúnico, não só do mediúnico, ele é mais uma ferramenta, mais um estímulo para nós trabalharmos a nossa humildade.
Então, vai estar nos auxiliando nesse processo. Falamos sobre, né, a confiança cega, que está relacionada com o quê? Com a nossa ignorância. E o que ilumina a ignorância? A busca da verdade. Então, através do estudo, através das reflexões, através das nossas experiências, as que fizemos bem, tivemos êxitos, e as experiências que não tivemos êxitos. Mas podemos crescer dentro das duas. E vamos desenvolvendo, né, achando, né, a verdade. E conectar-se. Se nós vimos lá no começo que a obsessão vem de espíritos inferiores, o quanto mais nós trabalharmos no nosso desenvolvimento pessoal, moral, menor é essa possibilidade de passarmos na obsessão. Espíritos elevados já não tem mais, porque não vai ter essa liga. Então, vamos estar trabalhando humildemente, caiu, trabalha, levanta e continuamos por nosso progresso. Estão anotando direitinho aí, que depois vai sair um nome aí. E os estudos, né? O Livro dos Médiuns. Toda a codificação, principalmente o Livro dos Médiuns, nos equipando, nos norteando de como, né, trabalhar na mediunidade. Um outro livro muito interessante, que já foi falado aqui também, As Diretrizes de Segurança, por Divaldo e Raul. É um livro muito interessante, tem 104 perguntas, bem prática, que a gente vai lendo, vai entendendo como funciona a parte operacional, a parte da dinâmica, o funcionamento de uma reunião mediúnica. É interessante que também nesse livro tem o prefácio, é tanto feito por Joana de Ângeles e também por Camila, que são os espíritos, né, protetores, né, tanto de Valdo quanto do Raul Teixeira. O livro Desobsessão também é bem prático, né, passo a passo, como desenvolver a reunião, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. E livro Tormentos da Obsessão. Ele é como se fosse ali a segunda parte do livro Céu e Inferno. Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que Eurípides Barçanufo, devido a tanta demanda de espíritos espíritas chegando no plano espiritual com grandes dificuldades. Então, alinhado com o projeto de Jesus, ele, né, desenvolve, cria, constrói um Hospital Esperança, se não me engano, Hospital Esperança. E ali ele vai trabalhar os espíritos, né, que chegam no plano espiritual, auxiliando eles, a recuperação deles. E Manuel Filomeno de Miranda é convidado para estar ali auxiliando, fazendo a reportagem das pessoas, dos espíritos que chegam até lá. E ali a gente vai ver o que o espírita, como ele trabalhou aqui na Terra e como ele chegou no plano espiritual. Eles vão relatando, né, os fatos, que a gente pode aprender muito com eles, né? Se equivocaram e como nós podemos, então, aprendendo com ele, de evitarmos de fazer, né, ter a mesma experiência, sabendo que vai estar nos encontrando no plano espiritual. Então, finalizando aqui a nossa pequena contribuição, de nós utilizarmos, né, a mediunidade, buscando, né, primeiro
o nosso autodesenvolvimento, o carinho por nós, a vontade de melhorar e, dentro das nossas possibilidades, auxiliar os nossos irmãos que também estão chegando, né, para se comunicar, trazer as suas dores e, com isso, né, tanto o plano espiritual quanto nós também vamos crescendo. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelos olhares, pela vibração. Que Jesus nos acompanhe. Obrigado, Marcelo. Vamos então agora ao último sorteio aqui para ver quem que vai fazer um resumo das palavras do Marcelo Cabral. Vamos lá, todo mundo pronto? Apenas lembrando, não é obrigado, se a pessoa não se sentir confortável, pode passar para outra pessoa, ou a gente faz um outro sorteio, como vocês preferirem. Vamos lá. 92. Dois minutos é muito pouco. Vamos agradecer o momento, né, e que sirva para todo mundo que está aqui levantando essa bandeira. Ninguém é obrigado a levantar essa bandeira. Mas no momento que você levanta essa bandeira, você tem que ter a responsabilidade de dizer que você é espírita, né? E levantar com moralidade, com respeito a essa doutrina maravilhosa que vem para nos ajudar, nos sustentar nessa melhoria de nós mesmos. Que Deus nos abençoe e faça de nós representantes disso, né, que nós dizemos ser, espíritas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agora, lembrando que nós já estamos recebendo algumas perguntas. Então, quem quiser, temos papéis e canetas aqui na frente. Teremos agora 55 minutos